dia, Rio de Janeiro, bom dia, Brasil. Toda vez que eu vejo essa música aí, eu me lembro do meu querido maestro, o Reginaldo Bessa, que foi o compositor dessa música, foi o homem que dirigiu a gravação dessa música. Quero mandar um grande abraço, estou em contato com ele recentemente, ele vai estar aqui com a gente, né, se Deus quiser. Abraço, Reginaldo Bessa. Mas também eu tenho que agradecer, logo na abertura também, esse trabalho muito bonito que foi feito pelo Rafael Oliveira, que é o editor de vídeo da Dreimark. Por falar em Dreimark, na realidade, Drei de 3 em alemão, né? Mas escreve-se Dreimark. E até recentemente eu tive com o Duda, que é um dos proprietários da Dreimark, falou: Fernando, pode falar Drei mesmo, porque todo mundo acaba falando isso. Porque eram 3 donos, agora me parece são só 2, ele e o irmão Marcelo, né? E daí ficou Dreimark, digamos assim. É uma grande produtora de vídeo, faz um trabalho magnífico. Quase todos os filmes, ou parte dos filmes que a gente vê, via Netflix, via também até a TV Globo e outras televisões, Record, etc., são dublados também pelos profissionais da Dreimark. Então, meu muito obrigado, e principalmente por essa abertura tão bonita que realmente valorizou muito a música do nosso querido Reginaldo Bessa. Abraço para o Dr. Hernando Sampaio, oncologista da melhor qualidade, amigo querido, que brevemente estará conosco debatendo. Abraço para o Dr. Oscar Berro, né? Os amigos todos aí já sintonizando a gente. E eu queria mostrar aqui para vocês os nossos convidados de hoje. Olha, começando aí com o Fernando Pereira. Bom dia, Fernando! Bom dia, Fernandão. Bom dia a todos aí. Um prazer estar aqui. Perfeito, o prazer é todo nosso. Ele que é titular aqui das sextas-feiras, o nosso queridíssimo Cícero Munhoz, doutor cardiologista e chefe médico da equipe, né? Médica do Hospital Alemão do Amparo. Bom dia, doutor Munhoz. Bom dia, Fernando. Bom dia, internauta. Muitos assuntos hoje para a gente conversar, para a gente papear, não é? Eu queria lembrar que este programa é uma oferta das espadascatana.com.br. Você pode ter na sua casa uma autêntica espada samurai, da época lá de antigamente, da época da Idade Média, mas confeccionada agora por forjas no Oriente, forjas extraordinárias, e que, segundo a lenda, essas espadas não só protegem, como dão muita sorte para as pessoas. Será? Não sei, mas é o que diz a lenda samurai, que é cheia de sabedoria. Aliás, se você quiser ver esse site, é muito interessante, porque tem informações, tem aconselhamentos para a própria vida da pessoa, né? E o importante é que você pode adquirir a espada em qualquer parte do estado brasileiro, do nosso querido Brasil. Agora, se você for de fora, exemplo do meu amigo Jorge Trigo, lá em Lisboa, da Tona Elizabeth em Miami, de tantos amigos queridos que moram fora, você pode adquirir através da Shotokan.com. Também quero mandar um abraço para o Álvaro da Camélia Flores. Alô, Álvaro, grande abraço para você, querido amigo. O Álvaro é pai do Alvinho, né? Que também, hoje, o Alvinho não é mais tão criança. Quando eu conheci o Alvinho, hoje é um rapagão. E também o Serginho, que é irmão do Álvaro, meu querido amigo de tantos anos, nosso querido ouvinte. E eu queria também, aproveitando o ensejo, mandar um abraço para o meu querido amigo Dr. Cesário. Alô, Cesário, como vai? Cesário é o filho proprietário da Garota da Tijuca, também da Garota do Flamengo, é um restaurante, e da Garota de Ipanema, né? Vale a pena uma visita. Se você estiver aqui pela Tijuca, vai na Praça Vanhagem, que você vai ver que realmente é um trabalho muito bonito que lá eles fazem. Abraço para o Cruz, que é o gerente, e para o Luciano, que é também um garçom da melhor qualidade. Isto colocado, isso posto, minha gente, antes de começar o debate, vamos àquela tradição nossa, desde a época da Rádio Bandeirantes, lá pelos idos de 1984, se não me falha a memória, não é? Que é aquele momento da oração, agradecendo a Deus por mais um dia e pedindo uma proteção para todos nós. Afinal de contas, desse mundo que a gente está vivendo, se faz absolutamente necessário, pelo menos do meu ponto de vista, essa oração. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai,
Dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é, eu conversava com os meus amigos, eu quero lembrar também o Netflix, né? Netflix é impressionante, né? Pela qualidade e pela quantidade de filmes que coloca aí na sua casa. E o detalhe é que no primeiro mês o Netflix é absolutamente de graça. Então é bacana, porque você não faz investimentos, vai fazer investimento na sua cultura e vai ver séries maravilhosas, filmes maravilhosos. Estou vendo recentemente, estava comentando aqui com o Dr. Munhoz, estava comentando com o Fernando Pereira, Os Caminhos do Senhor, que é um seriado dinamarquês da melhor qualidade. Então, não esqueça, tente o Netflix. Eu vou trazer para vocês, antes do debate, essas meninas muito simpáticas, muito talentosas, de Barra do Piraí, que estão fazendo muito sucesso no Rio de Janeiro, nossas amigas queridas, a Letícia e a Vanessa. E o detalhe importante é que, veja você, Letícia e Vanessa estarão conosco aqui, muito provavelmente, ou terça ou quarta-feira da semana que vem. Mas depois eu lhes digo qual o dia oficial. Vamos ouvi-las cantando mais um sucesso delas agora. Me vi tão feliz no amor que pra mim era sonho. Surpreendente provar do que eu só ouvi falar com você. Resolveu me mostrar. Logo eu que nem pensava, eu não imaginava te merecer. Sou o dono deste amor. Eu nem quero saber porquê. Eu só preciso viver o resto desta vida com você. Yeah, yeah. Te vi, já te quis. Me vi tão feliz com o amor que pra mim era sonho.
surpreendente provar do que eu só ouvi falar que você resolveu me mostrar. Logo eu que nem pensava, eu não imaginava te merecer. E agora eu sou o dono desse amor e eu nem quero saber porque eu só preciso viver o resto dessa vida com você. Eu que nem pensava, eu não imaginava te merecer. E agora eu sou o dono desse amor e eu nem quero saber porque eu só preciso viver o resto desta vida com você. Yeah, yeah. Que beleza, né? Tivemos então as duas, a Letícia e a Vanessa, e vamos agora para a nossa sala de visitas. Eu vou ter o privilégio de estar entre o nosso querido amigo Fernando Pereira e também o nosso querido Dr. Silvio. Silvio Provenzano. Silvio Provenzano viria aqui. A quem a gente manda um grande abraço. Mas está acometido de uma virose e tosse, e fala, não, fica por aí. Fica quietinho. Um grande abraço para o Dr. Silvio, que semana que vem promete estará conosco. E aqui o Dr. Cícero Munhoz, que é o chefe médico do Hospital Alemão do Amparo, tenente coronel reformado da Aeronáutica. Bom dia, doutor Munhoz. Bom dia, meu amigo. Cardiologista da melhor qualidade. Bom, isso aí é amigo, isso aí foi elogio por conta da nossa amizade. E aí, doutor Munhoz, tudo bem? Tudo bem, começando bem aí o meu fim de semana, como eu digo sempre, ótimo, né? fico Começando bem aqui, agradecido mais entre uma vez amigos. da sua presença, é verdade. Fernando Pereira, que você conhece, presidente da Projac-Seg, que é uma seguradora importante, né? Projac-Seg Seguros, né? E Fernando, que é mineiro e carioca, né, Fernando? Porque você, na verdade, nascido em Minas Gerais, já nem Paraíba, mas morando há muitos anos no Rio de Janeiro, né? Morando no Rio há muito tempo. Tive um período de 5 anos, morei no Pará, né? Naquele projeto Jari, né? Trabalhei no projeto Jari, morei na Amazônia, lá na sede do projeto, morei 5 anos, aliás, 4 anos, e o último ano eu morei em Belém. Depois, em 84, eu retornei, né? E entrei na TV Globo, porque a minha área sempre foi seguros, né? Então, sei. Trabalhei na Globo 6 anos, na TV, como responsável pelo seguro. Lembro até de um fato, né, com o falecimento do Paulo Henrique Amorim. Em 85, mais ou menos, a Globo contratou Paulo Henrique Amorim, né, e logo depois contratou o Joby Beck, coisa de meses, eu acho. E me lembro que eu estava lá no estúdio da Globo, no estúdio, e o Paulo Henrique Amorim estava ciceroneando, né, o Joby Beck apresentando a empresa, né, então... lamentavelmente, né, perdemos aí o jornalista, muito polêmico, né, mas a gente tem que lamentar, tem que lamentar, exatamente. Claro, sem dúvida. A perda do ser humano e de um grande profissional. Profissional, tinha lá suas ideias, claro. Acho até um pouco enfático demais, mas é um risco que qualquer jornalista corre, desde que siga a sua própria opinião. Eu quero parabenizar o Cirilo Reis, que colocou um texto muito bonito no Facebook a respeito, dizendo que lamenta que certas pessoas se regozijaram com a morte do Paulo Henrique, porque ele era adversário político do atual governo. Ora, uma coisa não tem a ver com a outra, né? Claro que existem adversários, mas não inimigos. Claro, nós não estamos em guerra ainda, espero, né? E de maneira que realmente foi um grande jornalista. Eu parabenizo aí o Fernando por ter tocado nesse assunto. Faz parte do ser humano, a gente se habitua, né? E de repente... Eu tenho uma opinião que as pessoas públicas, quando você se torna uma pessoa pública, você tem direito de ter os seus pensamentos, de agir da maneira que você gosta, mas eu acho que tem certas opiniões que
não são apropriadas. Eu, em sendo uma pessoa pública, tenho que ter cuidado, muito cuidado naquilo que eu falo. Eu acho que paixões políticas assim muito fortes, se elas existem, não devem ser externadas. Até porque a pessoa pode sofrer, como eu sofri, muitos processos. Porque não é só processo, não. O mundo hoje é muito mal, né? Você vê que tem um candidato que acabou sendo presidente sofreu um atentado. Então, vamos botar do outro lado também. Então, os lados assim muito apaixonados acabam virando uma zona de atrito que pode terminar com tragédia. O próprio, esse jornalista que colocava as opiniões dele assim, de maneira assim, muito enfática. Pega um maluco desse aí que é apaixonado pelo outro lado e cometia um atentado contra ele. Né? E esse fato que você está narrando, até o próprio presidente, outro dia, no caso Bolsonaro, disse que seria interessante que se olhasse quem mandou. Sim. Porque está muito explicadinho demais. Ele é doente mental. Então segrega, bota lá num hospital psiquiátrico. Esses casos estão muito mal apontados, como aquele caso também do transporte de tóxicos que a gente comentou aqui, né, na mala. Como é que um militar leva 39 quilos de uma droga dentro de uma mala? E será que foi a primeira vez? Não foi. Será que não tem outras pessoas envolvidas? Provavelmente tem que ser. Porque você não vai entrar num avião, a gente com muito, sem condições, às vezes, de ter tantos. Que isso, né? Você é revistado de ponta cabeça, quer dizer, não, meu Deus do céu. E também tem esse detalhe que tem que ser profundamente investigado. Até aquela data, até janeiro desse ano, os nossos aviões eram imunes a qualquer tipo de revista, por orientação do governo brasileiro. Quando foi a partir de janeiro, isso caiu por terra. Porque o próprio Bolsonaro falou, não tem problema nenhum, pode revistar minha mala. Eu sou um cidadão como outro qualquer. E acabou com isso. Por isso que ele foi revistado. Aí eu te pergunto, se não havia revista, quem é que pode garantir que não houve esse tipo de atitude? Antes de entrarmos, vou deixar essa para o final. E a reforma, né? Foi uma bela vitória por parte dos defensores da reforma, né? Mas eu estou observando na internet a mudança de comportamento de alguns apoiadores do Bolsonaro que agora estão execrando em função dessa reforma, porque é impopular. Né? Agora, ela se faz necessária, se acredita, o Fernando Pereira, que após, digamos assim, a efetivação dessa reforma toda, que vai cortar realmente privilégios e tal, se acredita que as outras reformas virão, reforma financeira, reforma política? Olha, Fernando Sérgio, eu acredito que sim, porque a reforma da Previdência ela tinha que acontecer. Hoje, praticamente, o governo arrecada uma grande parte, não digo 100%, mas uma grande parte, é para pagar pensionistas e aposentados. Então não tem mágica, entendeu? Por quê? Por causa dos privilégios. Então se você vê, enquanto o grande déficit da Previdência, tá? O setor público, aproximadamente 1 milhão entre aposentados e pensionistas. Né? O setor privado, 25 milhões mais ou menos. Então o que acontece? O grande prejuízo, o grande rombo está no setor público, por causa desses privilégios todos. Então tem que haver, porque senão vai falir e daqui a pouco ninguém recebe nada. Tinha que acontecer. Mais cedo não, já tinha acontecido. Teria que ter acontecido muito antes, né? Mas, felizmente, as pessoas, principalmente a classe política, né, que decide, né, as reformas, as leis, aquela coisa toda, decidiram por quê. Mas, se a gente notar no início, havia uma resistência muito grande, devido da própria opinião pública. A opinião pública não estava ainda, né, ciente e consciente de que havia necessidade. A partir do momento em que a opinião pública começou a ver realmente, sentiu na pele, estados aí, o estado do Rio de Janeiro, por exemplo, falido. Os aposentados não recebem, entendeu? E outros estados também, pouquíssimos estados estão nesse aspecto saneados.
Então não tem mágica. Então tinha que haver, tardiamente, mas aconteceu. Agora, os policiais e professores, doutor Munhoz, estão aí pugnando, lutando por condições melhores que não foram, condições essas que não foram abordadas, né? E essa votação da reforma agrária, meu Deus, da reforma da Previdência, essa votação, ela só atinge, digamos, o federal, né? Sim, ainda federal. Não foram incluídos, e não O sei se municipal e o estadual estadual voltará a ser discutido no Senado. Quer dizer que estadual e municipal vai continuar a crise. Vai continuar. Na verdade, eles tentaram tirar isso para encurtar um pouco a polêmica e tentar aprovar. Eu acho que foi uma tática Foi importante. interessante. Melhor que a votação. Melhor que empurrar isso mais para frente. 379 votos, quem esperava só 330. Para quem precisava só de 308. Então, realmente a vitória foi significativa, eu acho que não tem mais retorno. Com relação a privilégio, eu não vejo com muita simpatia, sinceramente não vejo. Com todo respeito aos policiais, aos militares, aos professores, seja lá a classe que for. Eu acho que se é para fazer sacrifício, o sacrifício tem que ser com todos. Todos têm que dar a sua cota de contribuição. Eu brinco com aquela história do incêndio na floresta, né? Que o passarinho enchia o biquinho d'água e jogava lá. Aí veio o elefante e falou: "Pô, você acha que você vai apagar o incêndio com essa gota d'água?" Ele falou: "Eu não sei se eu vou apagar, mas eu estou dando a minha contribuição." Eu acho que por menor que seja a sua contribuição, é uma contribuição. Agora, se você começa a tirar uma gota de uma gota daqui a um pouco, você está com o oceano já comprometido. Eu não vejo sinceramente com muita simpatia isso não. Eu acho que o sacrifício tem que ser para todo mundo. E uma outra coisa também que a gente tem que pensar: mas eu vou trabalhar mais 5 anos, mas você está vivendo mais 15. Porque lá, quando a Previdência foi criada, a vida média do brasileiro era 55 anos, 56. Hoje é 70, 75. Então você ganhou mais quase 20 anos de vida e quer se aposentar pelo mesmo regime que era de 50. Então isso tudo tem que ser levado em consideração e esclarecer a opinião pública. Porque os agitadores de plantão estão sempre querendo que a coisa pegue fogo. E tem que se explicar, né, como foi colocado aqui, era uma necessidade imperiosa que isso fosse feito. Tanto era que o dólar despencou, que a bolsa está batendo recorde todo dia. É isso que quem investe no Brasil precisa, uma segurança econômica para botar o dinheiro dele aqui. Qualquer pessoa que queira montar alguma coisa não vai montar num local onde ele não acredita. E o Brasil, se continuar nisso aí com todas as dificuldades, o futuro é promissor. Eu penso que é. É verdade. Muitas coisas têm que ser ainda, né, levadas em consideração, mas tem que se lutar, evidentemente. E tem que se observar agora o resultado que deve acontecer nos próximos 10 anos, 20 anos, onde a gente terá uma imagem mais clara de tudo a ideia isso. da economia de 1 trilhão em 10 anos, né? Que é o que o Paulo Guedes está perseguindo. Que é uma economia considerável. Agora, no meio de tudo isso, uma notícia, no mínimo, a gente tende a analisar, porque na política não é permitido o nepotismo, pelo menos deveria não ser permitido o nepotismo. Mas esse nepotismo que é proibido, na realidade a gente sabe que ele não acontece da forma que as pessoas leem. Por quê? Porque quando um deputado está eleito e vai empregar um filho, emprega na equipe do outro. E o outro, por sua vez, emprega o filho dele. É o que se faz hoje. Então, isso aí é um negócio meio louco. Né? Agora, onde a gente foi surpreendido, o Bolsonaro ele tem umas colocações, às vezes, bastante polêmicas, como um personagem polêmico que é. Sim. Né? Acredito até na boa intenção e tal. Mas ele coloca em xeque o Itamaraty, porque ele vai botar o filho, ou pelo menos teve a intenção de botar o filho, como embaixador nos Estados Unidos. E alegando até numa reunião entre evangélicos, que é outra coisa, a meu ver, preocupante, porque quer que os evangélicos opinem no governo que é laico, ele coloca o seguinte: não vou colocar porque ele sabe falar inglês, ele sabe falar espanhol, mas havia e há uma tradição do Itamaraty
de pessoas que foram preparadas para isso. E ele mesmo disse ontem numa reportagem que eu ouvi, ninguém me disse, que se o filho aceitar, que aí o filho deixa de ser deputado para ser embaixador. E com certeza com a garantia de que o pai dele dificilmente irá demiti-lo. Isso te preocupa, Fernando? Olha, Fernando Sérgio, na minha opinião, tá, eu fui eleitor do Bolsonaro, tá? Por quê? Porque eu queria mudança. E o Bolsonaro foi eleito pela maioria das coisas que ele fala. Tá? Pode até, talvez não está agindo na totalidade da sua fala. Mas eu acho que, nesse aspecto, ele não deveria ter feito. Porque o filho, por mais competente que seja, tá? Mas tem outras competências e deixa ele ficar lá na Câmara como deputado, foi o deputado mais de maior votação, né? Sim. Então ele deveria ter ficado. Então eu acho que é um desgaste muito grande. Então Bolsonaro, às vezes, pela tua fala, ele se desgasta desnecessariamente, tá? Por quê? Entendeu? Então falta ele, às vezes, uma certa maturidade. Você está me entendendo? Por isso, não pode ser. Hoje ele tem que se colocar no pedestal, que ele é o presidente da República, como também a totalidade da população brasileira também tem que respeitá-lo, porque ele foi lá, ele foi eleito. Ele não foi indicado por ninguém, ele foi indicado no voto. Então, essa oposição ao governo dele, doentia, você está me entendendo? Não tem razão de existir. Então ele foi eleito, então tem que ser respeitado. Como também essa polêmica que está se criando aí do Tite, né? o técnico da seleção, você está me entendendo? De uma forma, antes até das declarações que ele deu, e ele, Tite, está numa seleção ligado a uma confederação que está cheia de... O ex-presidente está preso também lá nos Estados Unidos. O outro foi banido do futebol. Então eu acho o seguinte, falta também mais outra aberração, tá? Que esse treinador Tite, tá? Mantém essa posição, porque ele tem que respeitar. Agora, o que aconteceu no último jogo? Ele teve que ir lá receber lá a medalha, né? Pelo Bolsonaro, e depois todos os jogadores fizeram uma festa para o presidente. Estão certos. Porque ele é o presidente, tem que respeitar. Faz parte. Você vê que parte da torcida que lá estava também vaiou o presidente. E é preciso perceber isso. Porque na verdade, quando diz assim, foi eleito pela maioria, não. Ele foi eleito por 1/3 dos brasileiros. O outro terço se dividiu em vários e teve aqueles que digamos assim, tiveram a preferência diferenciada. Agora, inegavelmente está certo o Fernando quando diz que ele tem que ser respeitado como presidente, como também tem que se dar o respeito, porque é um cidadão brasileiro como outro qualquer. Você está presidente, você não é presidente, muito menos ditador. Sim, né? sem dúvida. Então, a minha preocupação, porque é uma coisa que você defende aqui, Munhoz, e eu também defendo, a meritocracia. Sem correto? dúvida. Então, no tocante a essa história da nomeação do filho, por mais amor que ele tenha pelo filho, filhos estes que eventualmente colocam em xeque a própria posição dele, com opiniões as mais desbaratadas em algum lugar, a minha preocupação é a seguinte: digamos que você foi diretor médico do hospital do Galeão. Sim, e de repente alguém me indica para ser diretor do hospital. Gente, eu não sei nada de hospital, eu não sou médico. Então é uma coisa que não tem a ver com oposição ao governo, pelo contrário, mas tem a ver com preocupação, porque daqui a pouco ele nomeia o homem lá, o filho, né, para a embaixada, como quis dizer. Daqui a pouco ele vai tomar opiniões, como disse, para os evangélicos, e fica uma pergunta: e os católicos? E os espíritas? E os ateus? O país é laico. Sem dúvida, não. Eu acho que não dá para misturar esse tipo de coisa. Eu já te falei que eu tenho uma ligação com o Bolsonaro de décadas praticamente. Eu até te falei que o filho do Bolsonaro, o Flávio, esse é o Eduardo que nós estamos falando. O Flávio,
é casado... O Eduardo não é senador, não? Que você falou deputado? Não, o Flávio que é de senador. É o Eduardo. É o Eduardo que está se falando aqui. Mas o Flávio é casado com a filha de um amigo, irmão mesmo de profissão, que é hemodinamicista, que é o Dr. Hélio Roque. Então eu já vivo o que é o Bolsonaro. E ele falava para mim, esses anos, muito antes de se pensar que o Bolsonaro pudesse pleitear ou chegar à presidência. E ele falava, e eu brincava muito com ele, que eu sempre simpatizei assim com um jeito meio polêmico do Bolsonaro, e eu brincava com ele falava, o Bolsonaro, ele é um cara extremamente correto, bem-humorado, extremamente honesto e tal, mas ele, em determinadas horas, ele não dá para administrar. E, inclusive, ele mesmo confessa numa entrevista que o dia que ele foi esfaqueado, a culpa foi dele, porque ele estava num evento, num prédio próximo, e aí alguém falou para ele, Bolsonaro, tem milhares de pessoas aí fora que souberam que você está aqui e estão fazendo uma manifestação aí fora. Eu vou lá. A segurança falou, não vá, não faça isso, calma aí, vamos ver, a gente vai descer, vai ver a situação. E ele não atendeu. Pegou o elevador, desceu, todo mundo correndo atrás dele e ele se atirou no meio daquele povo. Ele assim, ele tem umas atitudes assim meio que emocionais, talvez. Essa atitude com o filho dele, na verdade, justiça seja feita, não foi uma indicação dele. Várias pessoas sugeriram a ele pelo filho dele. O filho dele é um cara bem preparado, isso aí ninguém tem dúvida. Se não me engano, ele é policial federal, tem uma formação muito boa, fala vários idiomas. E alguém lá que sugeriu ao Bolsonaro, eu acho que se eu sou o pai, falou, ó, não se mete, melhor não se meter nisso, né? Acho que foi o Ernesto Araújo. Alguém sugeriu, que é o e porque ele é amigo, inclusive, de filhos do Trump. E eles acharam que uma situação dessa é uma situação diplomática, é preciso que haja realmente uma empatia, um bom relacionamento, principalmente com o país mais rico do mundo. Claro, né? Você ter um país desse como uma retaguarda, então sugeriram e ele, pode ser, e nesse pode ser, a coisa se agigantou, né? O filho já deu a declaração que se realmente for oficializado ele aceita, ele renuncia ao... Essa parte eu não sabia. Então isso tudo tomou um vulto muito grande. Eu sou Bolsonaro hoje, o que você faria se hoje você tivesse sentado lá na cadeira do presidente? Eu acabava com isso tudo, chamava o meu filho e falava, cara, fica aí, tem muita gente aqui, né? Tem muito diplomata, tem muita gente competente, e você é muito mais útil, talvez aqui, próximo da gente, como deputado, fazendo uma missão aqui. Eu não abriria a mão dele, eu acho que hoje para o Brasil é muito mais útil na Câmara do que lá nos Estados Unidos. É verdade, ele é um apoiamento natural muito, e forte. Né? Não, e não é só o voto individual dele, o apoiamento dele, a influência que ele vai exercer com outros. Que foi explicitada, inclusive essa influência do atual governo, nos votos que a oposição deu a ele nesse momento. Como o PDT, né? E o PSB, que é um percentual bastante expressivo desses partidos que recomendavam voto contrário, acabou votando a favor. Com todos os excessos ou até os possíveis erros que a oposição está sendo, já brinquei com você aqui. Eu acho que a oposição no Brasil ela é irresponsável. Sempre foi. A oposição ela tem que existir para fazer realmente a fiscalização, ver o que não está certo, alertar a população. Aqui não. Aqui, se você fala alguma coisa, você nem terminou a frase, eu já sou contra. Isso não é oposição, isso é irresponsabilidade. Isso não é compromisso com o Brasil, isso não é compromisso com o povo. E é assim que eles agem, né? Você vê essas polêmicas aí, você quase com tapa lá por coisas absurdas. Como podem ainda 130 pessoas acharem que essa reforma da Previdência é um mal para o Brasil, um mal para o povo? Eu não consigo entender. Isso era quase que para ser uma unanimidade, temos que fazer alguma coisa que deveria ter sido feita há 20 anos atrás e está se arrastando até hoje e está levando a gente para um buraco. Será que esses caras não entenderam isso? Ou estão fazendo realmente a oposição sistemática só porque eu sou de outro partido? Oposição eleitoreira, né? Exatamente, é isso mesmo. O grande problema que a gente observa, Fernando,
digamos assim, na praticidade, né? Em colocar em prática um governo que todos anseiam, de um modo geral, os governos de um modo geral, que não haja essa penúria que está havendo, por exemplo, na saúde do Rio de Janeiro e na saúde pública do Brasil, né? A gente entende que no macro está tudo muito bem, obrigado, né? O que é macro, o que é maior, o Brasil precisa da reforma tal, da reforma tal, da reforma tal. Mas em contrapartida, o Brasil está sangrando e não tem a responsabilidade dessa, não é desse governo, é de todos os outros governos também. Mas alguma coisa tem que ser feita de imediata, né? Porque você sabe, o estado caótico, e você sabe bem disso, dos hospitais municipais e até federais no Brasil, é um negócio extremamente preocupante, porque você acaba pagando imposto muito além do devido, que venha logo a correção dos impostos, porque aquela história, ontem eu comentava isso aqui, por exemplo, eu quebrei a perna a questão de 11 meses atrás. Se não tivesse um plano de saúde, realmente. Meu Deus do céu, ou se não tivesse algum amigo influente que pudesse me ajudar, que muitos médicos, a exemplo do Dr. Munhoz, prestam serviços espontâneos, voluntariosos em alguns casos, eu ficaria 2, 3 anos, não teria condições, provavelmente, de pagar a operação que sofri. Quer dizer, então é lamentável. Ontem a televisão mostrava um senhor de idade aqui no Rio de Janeiro, que estava marcado um exame de perícia, né, médica, e que no INSS era no 2º andar. Não tinha elevador e sobe de bunda, desculpa. Se arrastando, se arrastando e queixando-se de dores hoje. Quer dizer, não tem meios, talvez até do governo federal, que é bem intencionado, acredito na boa intenção, de pressionar governadores e prefeitos e até deputados para mudar esse estado caótico que a gente lamenta de divulgar no dia a dia? Olha, Fernando, na minha opinião, é falta de gestão, porque dinheiro existe. O brasileiro hoje ele trabalha quase 6 meses por ano para pagar imposto. Verdade. Tá? 5 meses e tanto só para pagar imposto. Então, o dinheiro que sobra para o trabalhador brasileiro é a partir do quase 6º mês em diante, que é o dinheiro que ele vai usar. Então, falta de gestão. E essa gestão não é só na saúde, não, ela é generalizada. Mas por quê? Porque isso já tem uma falha há muito tempo atrás, tá? Não é de 13 anos, não. 13 anos eu acho para trás, eu acho que a coisa foi mais avassaladora. Mas esse problema de falta de gestão já vem de muitos anos atrás, tá? A começar da década de 60, com a construção de Brasília, se gastou um dinheirão para mudar uma capital daqui da cidade que era o Rio, que continua sendo ainda o holofote do Brasil, mudou para Brasília, se gastou um dinheiro. Então já vem desde aquela época. Se usou dinheiro da Previdência Social na época para construir Brasília. Então isso já vem errado há muitos anos, tá? E estamos pagando hoje. Tá? Então tem que haver estancar-se, você está me entendendo? Essa atitude que nós temos. E o Estado brasileiro, ele até então o Estado ele era cabide de emprego, foi se criado tantas empresas estatais, porque o que faz a riqueza de um país é a iniciativa privada. São os empresários que colocam com talento, que colocam o seu dinheiro e geram emprego. O Estado não, o Estado seria só para administrar. Aqui, olha, faz isso, você está me entendendo? Mais uma operação estratégica. Claro. E não o que é feito. Você cria 400 empresas estatais, tá? Para ficar criando conflito. Mas para quê? Para cabide de emprego. Então tem que se mudar isso aqui. E eu acredito que o Bolsonaro, você está me entendendo? Um dos motivos da eleição dele foi essa forma dele se expressar e querer mudar. E tem que mudar. Ou ele teria que mudar, ou o que viesse. Você veja que é tão sério isso, que na realidade, nesse particular, o ministro Paulo Guedes falou e eu concordo com ele, é o seguinte, essa coisa da estatal foi criada na época do governo militar. E foi, segundo o próprio Paulo Guedes, um discurso que eu acho que você também viu, dizendo que foi um erro crasso.
porque naquela ocasião que os militares estavam no poder, eles se comportaram como se fosse a esquerda envolver, criando Petrobras, Eletrobras. Mas, Fernando, no governo militar coisas. tinha 13 ministérios. Uhum. Hoje chegou a ter Sim, quase 40. Então, As empresas, não é ver o lado militar, mas as empresas criadas naquela oportunidade pelos militares foram fundamentais que o Brasil hoje tem. Criação da Itaipu Binacional, sim. uma polêmica que foi criada pelos militares. Hoje, se não houvesse a Itaipu Binacional, como é que nós estaríamos de energia elétrica? Então, foi positivo, muito positivo. Segundo, teve os lados negativos, mas uma maioria positiva. Você não deve ter visto. Veja o discurso do Paulo Guedes que tem no YouTube, dizendo que não, que realmente na ocasião foi muito problemático para o Brasil manter todas essas estatais, que era uma condição que poderia ter sido feita. Mas é muito menos, Fernando, havia muito menos do que houve hoje, por exemplo. Mas uma Petrobras tem não sei quantas subsidiárias, você acabou de falar, petróleo, distribuidora, transporte e não sei o que, mas a Eletrobras também é um rombo tremendo. Exatamente. Tá entendendo? O que acontece é o seguinte, quando o governo tem que ser incluído, como é nos Estados Unidos, claro, o governo tem que gerenciar as coisas, não criar coisas para se fazer. E concordo com você, tinha 13 estatais, nós temos 40, 50, não importa, não era para ter nenhuma. Tem que ter o governo do país. O governo do país tem que governar. Então, na realidade, a iniciativa privada, essa coisa de santidade não dá para fazer, vou te dizer por quê. Eu sou de uma época em que você estava fazendo, eu e o Samira estávamos fazendo Rádio Globo, e você sabia que, na verdade, cada grande empresa tinha que ter um militar aposentado para poder ser superintendente, não sei do que. Quer dizer, então essas coisas têm que ser pensadas, não é depreciar o valor do militar em absoluto. Pelo contrário, hoje o pensamento, justamente do Bolsonaro, é completamente diferente. É encolher, se possível, o Estado e desenvolver as empresas. Porque como é que você vai desenvolver uma empresa que você cobra, o Munhoz, 36% de imposto? Se você pegar um cara que contrata por um salário mínimo, você vai pagar o outro para poder manter o Voltando um pouquinho lá atrás, eu acho que a colocação do Fernando foi perfeita. Eu já brinquei isso aqui contigo. Brasília, na verdade, é Brás, ilha devia ser com H. O que se fez na época? Se construiu uma ilha para afastar as decisões e tudo que poderia ser feito do foco que era o Rio de Janeiro. Aqui é aquela história, o cara está fazendo um negócio errado na via pública? Não, ele vai para um lugarzinho, para um beco que não tem ninguém. Eu acho que Brasília foi isso. Levaram para lá, tiraram do foco, brincaram com dinheiro, fizeram a bagunça que fizeram, até apareceu o regime militar, que foi uma primeira reação ao que estava vindo tudo de errado. Foi um primeiro... Eu avalio o regime militar, que eu não gosto de chamar de ditadura, porque para mim não foi ditadura, foi um regime que todo regime de exceção, ele endurece. Qualquer lugar do mundo é assim. Ninguém não vem me falar que um regime de exceção é totalmente democracia. Regime de exceção não é democracia. Mas, o que eu vejo de positivo? Tudo isso que você falou. Eu acho que o regime militar construiu uma base que a gente se apoia até hoje. Itaipu Binacional, a própria Petrobras, da maneira que estava feita. Aonde que eu acho que foi o erro? Foi o tempo de duração. Eu acho que se o regime militar que entrou, organizou aquela bagunça que estava generalizada e fica ali no máximo 8 anos, 2 mandatos, 10 anos, já estava na hora de preparar o que contra a vontade de muitos, o Figueiredo fez. Não pense que o Figueiredo fez aquilo, ele teve muita resistência. Muita gente queria que a coisa se prolongasse. O Figueiredo falou, eu estou te falando que eu tenho, você sabe que eu tive uma ligação com o presidente Figueiredo, que é um cara espetacular, inteligentíssimo, um ótimo papo, um cara sensacional, diferente do que achavam, que ele era mal-humorado, que ele era burro, que ele era nada disso. Então ele falou, uma vez eu ouvi ele falando, que por ele tinha essa ideia. No máximo 10 anos era o suficiente para consertar, botar nos trilhos e fazer eleição
e puxar o Brasil E novamente. era o pensamento do Castelo Branco. Sim, lá no Foi início. no início. Dizem até isso aí. E que foi morto de maneira É suspeita. isso que eu ia falar. Aí vem, né, aquelas histórias, né, Que que a gente nunca vai dizem saber, né? que o acidente Que foi um aéreo, avião, né, o acidente sorte de aéreo dele avião não foi acidental. Né? Assim como dizem isso também do serviço. Inclusive, eu servia com relação a carro. A minha primeira unidade de saúde da aeronáutica foi o hospital que o Castelo Branco foi atendido na hora do acidente aéreo, que foi a base aérea de Fortaleza. Foi lá que ele foi Você estava atendido. lá no Não, na época eu não era nem da aeronáutica ainda. Mas inclusive o avião militar caça que bateu nele, até hoje existe lá no hangar. É uma peça de museu lá. Esse avião foi um choque entre um avião particular que ele estava e um avião militar, um caça militar, um caça F-80. Que era O piloto sobreviveu? O piloto sobreviveu, o piloto do caça sobreviveu e o piloto do avião dele também sobreviveu. Só ele morreu. Então dizem, né? Diz aí, isso aí vai ficar. Uma pena. Tanto é que Vai ficar na história como um caso não resolvido. O Né? Castelo Branco como presidente e o vice era um civil, que era o mineiro Pedaleixo. Sim, verdade. Ele que teria que assumir, Sim. tá, como vice-presidente. Aí houve aquele sim, houve o golpe. Você está me entendendo? É. verdade. Não Criaram deixaram. aquela junta militar, Isso. tá? É. E a partir daí a coisa É foi verdade. complicada. Como diz, eu concordo. Depois entrou, Falou, depois entrou o Geisel já É. com sentido de abertura. De abertura. O Geisel teve Ele também já muita começou a resistência. mexer nisso. Tanto Mas é que a ele gente- demitiu o ministro do Exército mas quando soube a gente que tá- houve aquela morte do Vladimir Herzog. Lá a partir daí demitiu. Demitiu. o ministro Agora, a do gente Exército. transversou um pouquinho da pergunta inicial, que seria, não tem uma maneira prática, de uma forma urgente, melhorar a saúde pública no Brasil? Não, tem que ter. Eu, inclusive, Porque eu não não pode ficar pensando Eu só não em sei, reforma, Fernando, ó, sem ter... é muito difícil Sem um dar povo ter uma atendimento, opinião né? honesta É. e não ser injusto. Sei. Esse ministro da Saúde, Mandetta, né? Mandetta, que eu não conhecia. É médico, É médico, é. Eu não sei as dificuldades que ele está encontrando, deve estar encontrando uma Nossa. montanha de dificuldade, uma coisa horrível. Com certeza. Mas eu te confesso que eu esperava um pouco mais rápido soluções para uma coisa que a gente está sem solução há muito Há tempo. muitos anos. Tem muita coisa aí que tem que ser mexida. Eu vi uma entrevista, inclusive, daquela Damares, que é uma ministra polêmica, mas disse que está fazendo um arraso na área. Um vídeo, pequeno vídeo, ela mostrando como é que se jogava dinheiro no lixo na FUNAI. FUNAI com 8, 9 aviões jogados no hangar, Pagando aluguel. inservíveis, pagando 700 mil reais de aluguel do espaço para cada avião lá, que não serve para nada. Então eu acredito que, assim como no Ministério dela, no Ministério da Saúde deve haver rombos, coisas difíceis, e esse Mandetta deve estar encontrando as dificuldades dele. Mas eu, sinceramente, eu esperava que a saúde, pelo menos os hospitais federais, fosse mais urgente. Eu não estou vendo assim muita coisa. O doutor Silvio, inclusive, falou Um isso. programa como esse, embora a gente não tenha a pretensão de ser dos mais importantes, nem somos dos Sim. mais importantes programas, pode eventualmente alavancar, né? Como outros jornalistas que eventualmente fizerem isso, porque, e daí esse é o meu objetivo não é nem de situação nem de oposição. Claro, nós aqui queremos o melhor para o país. Nosso objetivo é, ao fazer uma crítica construtiva, né, forçar modificações, é aquilo que você falou do passarinho. Sim, né? nós estamos dando a nossa fazendo contribuição. parte. Estou fazendo a minha parte. Né, já passou tudo, a eleição passou, a gente tem que... Olha, Exatamente. tudo bem, maravilhoso, que eu acho também necessário a tal da reforma Claro, feita. tem que ter. É lamentável, porque muita gente vai ter diminuição de renda e tal, mas é como você falou mesmo, estão vivendo... Se não fizer... Foi o Fernando, você que falou que tem vivendo mais 10 anos, mais 15 anos, tem que fazer. Né? Tem que fazer. Agora, aquela história, a gente precisa de ações imediatas. Né? Como é que acaba a violência numa cidade como o Rio de Janeiro, Fernando? Não tem. Eu não vejo solução. Mas quem está lá em cima Não vejo solução. tem que dar um jeito. O trabalho é duro. Tem né? que É só um milagre mesmo, porque
Já está enraizado as coisas erradas. Eu fico imaginando, Eu não sei. Ô Fernando, violência, eu já comentei isso. Eu acho que Violência, isso também é resultante de mau caráter de um lado e desemprego do outro, né? violência, Eu não acho desemprego. eu acho que você combate de 3 maneiras que eu já comentei aqui. Violência você combate com diminuição de tráfico de armas e drogas. Isso é uma missão difícil, porque nós temos fronteiras secas e litoral enormes. É complicado, mas tem que ser atacado. Tem que ser atacado. Eu até comentei, o Rio de Janeiro não pode ter tanto quartel como tem, e as nossas fronteiras desguarnecidas. Para quê? O Rio de Janeiro já acabou a época que a invasão seria pelo mar. Isso é passado lá, né? Então esse é o primeiro ponto. Segundo, inteligência. Inteligência, que eu não sei, eu acho até que o Bolsonaro está investindo nisso sim. Inteligência, quando você for dar o bote, você tem que estar preparado e saber onde está o terreno que está pisando. Isso a gente não tinha mesmo, não. Era um negócio assim meio feito aleatoriamente. E terceiro, eu acho importante, e que aí vem a oposição irresponsável, mudar a nossa legislação. Nossa legislação é de 1949. Há quantos anos? Sem mudar quase nada. O esqueleto é o mesmo. Aí quando vem o Moro dando lá um projeto para mudar, endurecer a lei, ninguém quer. Já tiraram a prisão em segunda instância lá do projeto dele. A maioria, uma grande parte, não digo a maioria, uma grande parte está envolvida com as ilicitudes. Como é que você pode admitir que Talvez até uma maioria, né? Não digo a maioria. Não sei se é a maioria, mas eu vou te falar. Muito como você pode admitir que um ministro da Justiça vá a um congresso ser sabatinado por pessoas que são dezenas processadas. de pessoas já processadas e algumas condenadas. Esse americano aí que está com essa polêmica toda aí, Greenwald, que nos Estados Unidos, se fosse o contrário, estaria preso. Foi uma operação que ele fez ilegal, irresponsável, criminosa. Principalmente a grande parte da imprensa dando uma divulgação, uma coisa ilícita. Você está me entendendo? Então, é isso aí. Não, nos Estados Unidos ele estaria preso. Crime. O que ele cometeu foi um crime. E você vê que há um reflexo nesse particular da imprensa, que hoje você vê a grande mídia eventualmente aceitando anúncios que não aceitavam. Ou seja, a Rede Globo, por exemplo, está aceitando até dividir no futebol eu já vi, uma nova estrutura, dizem comerciais de 15 segundos, porque a situação está difícil para todo mundo. Na minha época, você falou TV Globo, quando eu trabalhava lá, a Globo, por exemplo, em termos de publicidade, por exemplo, no intervalo de um programa, se ela fizesse uma inserção de um comercial, por exemplo, da Ford, ela não poderia colocar nesse mesmo intervalo da Fiat. Cigarro. E hoje não. Casa da Banha. Faz hoje sentido, não, hoje faz. Supermercados tem uns 5 que entram na mesma grade de uma vez. É verdade. Você acaba o Mundial, entra lá, o supermercado. Antigamente não. É isso mesmo. Antigamente a coisa era mais responsável. Hoje não, hoje é tão comercial. Você está entendendo? Os noticiários estão tão policialescos que, na verdade, muita gente está deixando de ver TV aberta. Não, eu não vejo mais. Muita gente hoje está indo para Netflix. Eu vejo muito pouco TV aberta. Porque, meus filhos mesmo, 2, falam, pai, não sei como é que a gente poder ver jornais, você tem que ver. Mas a pergunta que eu faço, e eu não tenho resposta, infelizmente, e olha que quantos anos que eu estou nessa história de imprensa, né? Será que há necessidade, se você tiver 8 casos, você emenda os 8? Então, se 8 casos terríveis, você emenda um a um e no final vem o rapazinho lá todo sereré dizer, agora vamos para a noite no Rio de Janeiro, vai ter o Gilberto Gil cantando não sei aonde, vai ter... Pelo amor de Deus, porque essa imagem, eu sei que a gente tem que noticiar o que é ruim. Eu não acho que tem que esconder, mas eu acho que não precisa dar tanta notoriedade. Eu concordo. Quer dizer, você vê que os países que você já visitou, e ele também, e eu também, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, ou o que seja, até talvez pelo sofrimento das grandes guerras,
eles não dão essa ênfase que nós É um damos. problema de cultura, lá são educados, tem escolaridade. Nós aqui, coitados, somos um país subdesenvolvido, O Brasil, muita Fernando, pobreza. o Brasil, eu sempre digo isso, a gente teve uma época de melhoria e no ponto de vista de educação, nós tivemos um hiato de praticamente 30 anos quase. Um hiato. Nós perdemos 2, 3 gerações. É verdade. Essa turma E que chega continuamos aí, perdendo, porque qualquer coisa que você fizer agora vai fazer para o seu neto, para o meu neto. os universitários hoje botam um diploma embaixo do braço sem condições E sem emprego. de desenvolver aquilo que ele estudou. Essa é que é a grande verdade. Podemos ir longe. Há 70 anos atrás, as Coreias brigaram entre si. A do Sul resolveu tomar um caminho que é hoje essa Hoje, potência. a Coreia, o Brasil, naquela época, era a economia muito maior do que a Hoje os caras a dão coreana, banho, né? a Coreia do Os caras Sul. dão banho. Você está me entendendo? O que é? É educação, Sim. tá? Que foi aplicado, educação forte, mas não a educação que a gente teve aqui no Brasil, que a gente tem até então. Tá? Educação de privilégios, educação básica, criar educação da criança, da creche, começando pela creche, o primário principalmente, a partir daí você ia evoluir. Não, eu vou te dizer mais, Fernando. Você falou da Coreia do Sul, Japão também, eu junto com o Japão. As escolas lá, além de dar cultura, que eu acho que é a obrigação da escola, elas realmente complementam a educação da tua casa. Vou te citar um exemplo. O aluno lá no Japão, criancinhas de jardim de infância, quando acabam lá a aula, arrumam a sala para o dia seguinte. Limpa o chão, varre o chão, faz isso aqui que vai dizer que é um trabalho escravo. O Bolsonaro colocou isso. Eu trabalho desde 12 anos de idade, nunca me envergonhei, nunca disseram que o meu pai me explorou, ou a minha mãe me explorou. Aqui no Brasil se cria uma situação. Eu dei o exemplo, já falei isso para o Fernando. No meu hospital, primeiro, o refeitório é de todos. Cada dia eu sento numa mesa diferente. Ah, mas o diretor tem que ter uma mesa? Não tem que ter, não. Eu trabalho numa empresa onde eu tenho que me envolver com todos. Do menino que varre lá a entrada do hospital, até todos os médicos do CTI. É assim. E a gente acaba de comer, a gente levanta, leva o prato, leva o copinho descartável, e vai lá, joga o restinho de comida, o descartável no outro, e entrega o prato no balcão com um talherzinho lá para... Isso te diminui alguma coisa? Não, isso é educação. É absoluto. E infelizmente a gente perdeu essas noções básicas que a gente deveria praticar. É verdade. Esse é por isso que eu digo, foi um hiato grande aí na educação. Com respeito à bandeira, Sim. como cantar o hino nacional. Cantar o que a hino gente nacional uma cantava vez por na nossa semana. época. O colégio uma vez por semana. passaporte com as armas do Brasil. Virou um estrelinha no Mercosul. Estrelinha no Mercosul. É. Foi resgatado agora. As placas, né? As placas de automóvel, que gastam um dinheirão agora. Dinheirão. Não, é tanta bobagem. acontece. Você se lembra daquele kit socorro? Aquilo. Que todo mundo tinha que comprar, o tal do extintor. É. Que eu Extintor, queimei R$70, que era o preço na época, né, que hoje talvez fosse muito mais, Isso. porque tinham mudado o extintor Mudou, e eu ia viajar. É. Aí lá fui lá, aí comprei, botei, no dia seguinte já não é mais necessário. Fernando, Pelo há amor de 30 Deus, né? anos, BMW, a Volkswagen na Alemanha, a GM nos Estados Unidos, não usa extintor, sabe por quê? Porque não adianta Não dá nada. Um extintor daquele não serve, um incêndio Nada, no carro não serve, sai do carro e deixa pegar fogo. É. É isso que tem que fazer. Olha, sai perto. o meu alerta, essas coisas erradas, o meu alerta para esses governos que passaram, o meu primeiro alerta foi quando surgiu aquela polêmica, né, da tomada de 3 Sim, que até hoje está aí, ó. Tá aí. Aqui Fazendo alegria eu dos pensei camelôs, assim, né? Porque camelô hoje não, foi a alegria não, de agora fez a adaptador, empresa. os caras criaram. Não, a empresa, E as agora, empresas. agora estou pensando em voltar, sabe? É, Estou pensando em voltar. Pensando Quando- em voltar para 2 pilos, pelo amor de Deus. Aquilo ali me Tanta coisa alertou mais séria, da falcatrua É. que o governo estava se metendo, e ele já estava há muito tempo lá, tanto é que estourou, depois mensalão, e Olha, depois do final do programa, eu vou pedir para eles 5 minutos para contar uma história. Que essa história eu não posso contar aqui não, porque senão arrisco de ser processado, não quero não. São coisas que a gente percebe que você... Ah, mas... Não, calma, vamos com calma, né?
Eu quero agradecer a cada um de vocês. O Fernando já estava com saudade do amigo. Seja bem-vindo aqui. Quando estiver aqui pelo Rio de Janeiro, o Fernando agora está com duas bases, né? Um fica aqui no Rio de Janeiro e Botafogo, um fica ali em Paraíba. Não, mas sabe o que é? Eu hoje eu O Gelson não é de Além Paraíba? É, com o Gelson. E o Manuel Dionísio também. O Gelson, eu conheci o pai dele, o Guaraí Cunha, e a mãe era professora. O Guaraí Cunha era um fotógrafo lá de Além Paraíba, um dos fotógrafos que havia na cidade, né? Sei. E a minha primeira comunhão, naquela época, a gente, né, com de calça curta, Luvas, né? né? Lá. E o seu Guaraí, foi o fotógrafo, né? Tirar a minha foto lá, eu em pé, uma foto em pé, com o terço, com a vela, aquela coisa toda, tudo paramentado. Acho que eu vi essa foto. Uma em pé e outra sentada. E naquela época, o seu Guaraí, era aquela época que ele tinha que enfiar a cabeça assim naquele pano, né? Na máquina. E ele colocava uns holofotes assim para clarear, para a gente tirar foto. Aí ele entrava lá, era meio curioso, né? Entrava. Quando ele ia bater a foto, que ele acendia o holofote, começava a fazer careta. Por quê? Porque era a luz muito forte. Né? Aí ele tinha que desfazer aquilo tudo. E resumindo, eu levei quase uma meia hora para conseguir 2 fotos. Né? Seu Guaraí, que esteja aí. Onde quer que esteja, né? Nosso carinho. Ele é uma pessoa muito agradável, seu Guaraí Cunha. O Gelson era garoto. A minha diferença dele deve ser o quê? Uns 8 anos. Não, acho que nem isso. O Gelson era pequenininho.